Depois do jejum eu falei: filho, nunca mais você vai descuidar do seu orçamento. Ele falou: nunca mesmo. Falei: próxima lição: se você fez tudo certinho no seu orçamento e de repente algo fugiu ao controle, assim, um imprevisto. Ele falou: aí posso te ligar? Eu falei: também não. Eu falei: a segunda lição que você tem que aprender: quantos milagres de provisão você viu dentro da sua casa enquanto crescia? Ele falou: muitos, pai. Eu falei: pois é, está na hora de você descobrir o seu Deus e não só o Deus do seu pai. Então não importa se você fez tudo direitinho, faltou, não me liga, vá se resolver com Deus. 2 meses se passaram depois do jejum compulsório. O dinheiro dele acabou 2 dias antes de terminar o mês. Primeira coisa que ele pensou: quem jejua 3, jejua 2. Mas ele ficava lembrando do que eu falei: está na hora de você conhecer o seu Deus. E ele um dia estava na casa de oração, ele começou a orar e dizer: Senhor, eu não quero jejuar hoje na marra não. Eu tenho feito isso por amor ao Senhor, mas hoje eu não quero não. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. E ele começou a orar e orar e orar. Enquanto estava orando, o Espírito Santo falou ao coração dele e disse: vá para a cafeteria. Ele pega a fila da cafeteria sem dinheiro para gastar. As pessoas vão sendo atendidas uma a uma. Quando chega o último, ele seria o próximo da fila. O cara terminou o pedido, vai pagar, o cara para, olha para o meu filho e fala para o caixa alto para ele ouvir: disso, o que esse menino pega hoje aqui é por minha conta. Eu teria dado glória a Deus, mas sabe, meu filho falou: não, que isso? Falei: meu filho, você na fila sem dinheiro esperando milagre e você disse que não. Ele falou: pois é, foi o susto. Eu falei: mas mentira que o cara insistiu. Ele falou: pai, o cara insistiu. Eu falei: aí você aceitou? Ele falou: também não. Eu falei: a primeira foi o susto. E a segunda negação? Ele falou: pai, o menino era um africano. Eu falei: preconceito? Ele falou: não, pai, os brasileiros africanos aqui disputam quem são os mais quebrados. Ele falou: pensei, ele deve estar que nem eu, sem aula do meu pai. Está gastando o que não pode, depois vai faltar para ele. Mas ele falou: pai, o cara insistiu tanto que eu, constrangido, falei: então me dê um copo de café. Aí ele falou: você não veio aqui só para pegar um copo de café? Não, café tá bom. Não, Aí o cara falou: não vou perder tempo com você. Falou pro funcionário: o que ele gosta de comer? Quando veio aqui, o cara apontou e falou isso. Ele falou: me deu um. Aí pagou, deu o café e o lanche para Israel. Pegou o troco, botou no bolso dele e falou: isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. A fé do menino surtou. Ele enlouqueceu de fé depois desse dia. Em um ano que ele ficou lá no câncer, ele teve umas 3 dessas, de entrar na fila sem dinheiro e ver Deus fazer algo. Por que eu estou te contando isso? No início do ano passado, meu filho me liga e um dia ele fala: pai, estou te ligando para te agradecer. Eu falei: agradecer o que, menino? Tu me deve muito. Ele falou: lembra do jejum compulsório? Eu falei: lembro. Sua mãe mais do que eu. Ele falou: o senhor disse que um dia eu ia te agradecer. Eu estou ligando para te agradecer. Ele falou: pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me poupado da maturidade que veio depois. Ele diz: o senhor me ensinou a ser um homem e cuidar da minha família, mas o senhor também me ensinou a ser um homem de Deus. Quando meu filho foi casar, ele tinha um furo de $500 no orçamento. Eu falei: como é que você vai fazer? Porque eu não vou te bancar. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, nós vamos cortar o cordão umbilical. Eu falei: como é que você vai fazer? Ele falou: pai, Priscila, porque ele estava com visto de estudante, não podia trabalhar, era ilegal. Ele falou: a Priscila tem cidadania, eu vou conseguir meu green card, eu vou poder trabalhar. Eu falei: isso aí pode levar mais de 6 meses. Ele falou: eu tenho uma reserva para segurar até lá. Eu falei: filho, ele falou: pai, o senhor já me ensinou, agora é minha vez, não se preocupe. Ele foi para a lua de mel. Quando voltou, ele me liga e diz: pai, o pastor da igreja da Priscila me fez uma proposta para cuidar dos jovens e adolescentes. Me ofereceu um salário de $2.500 por mês. Eu falei: que bênção, filho. Ele falou: pois é, mas eu falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Eu falei: você o que, menino? Falou: falei para ele que só aceitava como voluntário. Eu falei: você tem família agora? Foi o pastor, me falou a mesma coisa. Eu falei: já te ocorreu que eu e ele estamos certos? Ele falou: pai, o senhor mandou vir para essa nação com a mentalidade de dar e não receber, lembra? Eu falei: lembro. O senhor me ensinou a ser responsável, mas também me ensinou a crer em Deus e ouvir o Espírito Santo, lembra? Eu falei: lembra. Ele falou: então eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou dizer para o senhor que eu falei para aquele pastor: assista de perto o que é que Deus vai fazer na minha vida e você vai se surpreender. Eu pensei: criei um monstro. Falei: sua esposa está de acordo? Ele falou: tá, deixa eu falar com ela.
Falei, Pri, você está de acordo? Ai, pai, é como se a gente tivesse ganho na loteria. Eu falei, você se merece. Nessa hora eu entendi as dores de barriga que eu dava nos meus pais, quando eu dava meus passos de fé. Aquele mês, meu filho postou uma canção no canal dele no YouTube. E naquele ano, aquela canção teve 50 milhões de visualizações. A canção puxou o canal dele. E para resumir, até hoje, ele continua voluntário do ministério. E quem banca ele para pregar é o Google. Eu vi tanto milagre acontecer na vida financeira desse menino nesses 2 anos. E ele me liga e falou, pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, eu teria sido roubado do que eu estou vivendo em Deus. E o Senhor foi homem o suficiente para não me poupar. Eu estou ligando para te agradecer. Nessa hora, enquanto ele falava comigo, o Espírito Santo me disse, comece a ensinar a respeito dessas coisas em larga escala para a igreja. Eu falei, filho, qual foi o seu sentimento? Nós nunca conversamos sobre isso. Você ficou com raiva? Ele falou, pai, raiva é uma palavra muito forte. Eu fiquei indignado. Eu falei, qual foi o sentimento? Ele falou, a primeira coisa que eu pensei, que tipo de pai se recusa a dar comida para o filho? Eu falei, você não pensou que tipo de filho não ouve o pai? O conselho do pai para cuidar do orçamento? Ele falou, não, eu só me fiz de vítima. Eu falei, mas e aí? Ele falou, pai, o sentimento não durou muito. Porque eu lembrei que o Senhor sempre dizia que a gente não pode avaliar um time por uma partida. Tem que ser o campeonato todo. Então eu parei para pensar e falei, eu não entendo o jogo de hoje do meu pai, mas qual é o histórico do meu pai? Ele sempre foi presente na minha vida, me amou, me apoiou, me deu suporte, esteve ao meu lado, buscou o meu melhor. E se isso que eu não entendo no momento parece contraditório, eu vou deixar isso no stand-by até que eu entenda. E eu vou ficar com esse histórico do meu pai, que merece confiança. Enquanto ele falava isso, o Espírito Santo falou de novo comigo, ensine a respeito disso também. Eu e você precisamos entrar no lugar de confiança em Deus. Porque essa nova geração que não é submetida a processos, quando o próprio Deus começa a tratar conosco, a gente começa a espanar. Porque a linguagem de quem não teve limites, de quem não foi exposto a processo, de quem foi poupado de tudo, quando começa a passar em Deus, é como se o céu estivesse bradando, eu não amo você, eu não me preocupo com você, quando a mensagem é exatamente o contrário. A nova geração não consegue entender textos da Bíblia como Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz experiência, produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos, completos, maduros, não faltando em coisa alguma. Mas a falta dos processos não nos permite enxergar um Deus que trabalha com processos. Se eu e você queremos viver a plenitude de Deus, nós vamos ter que crescer. Se nós queremos crescer, nós precisamos não só de tempo, mas de processos. E Deus é perito nisso. Quem está entendendo, diga amém. Quem está com raiva de mim, diga amém. Às vezes as mães estão presentes e com raiva. Além de te encorajar, não só a pensar na criação de futuros filhos, se você ainda não é pai, ensinar, gente, se não fosse o amor da mãe, nossos filhos cresceriam tudo lesado. Mas sem a firmeza de um pai, eles vão crescer todos descompensados. Deus deu duas coisas importantes para se equilibrarem. Mas eu não quero falar apenas do ambiente familiar. Eu estou falando da necessidade de resgatarmos algo que nos ajude a entender a maneira como Deus trata conosco. Quando Deus me levou a plantar a primeira das nossas igrejas, Comunidade Alcance, depois de 9 anos lá em Guarapuava, eu fui para a cidade de Irati. O Espírito Santo me mandou sair sem salário e me mandou levar mais 6 famílias. Pensa numa época tensa da minha vida. E hoje, se eu tivesse uma máquina do tempo para apertar um botão e voltar lá, todas as vezes que eu voltasse, eu escolheria passar aquilo tudo de novo. Porque pensa é o que me fez crescer, que forjou a minha fé. Eu podia vir à noite te contando as coisas que Deus me aprontou nas últimas décadas, as fogueiras que Ele me jogou, as circunstâncias que Ele permitiu passar. Mas hoje eu estou que nem meu filho o tempo todo dizendo, muito obrigado. Se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, teria me poupado da maturidade do que eu estou vivendo hoje. Muito obrigado. O que eu e você precisamos entender é que a fé se apoia no caráter de Deus. Enquanto a mulher de Jó dizia para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, ele disse, você fala com uma louca. Deus é digno de confiança.
Eu vou repetir para ver se sai um ou outro amém aí. Deus é digno de confiança. E nós podemos nos abandonar aos cuidados dele. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Mas se possível, segure uns 2 minutinhos aí. Tem gente que quando vai caçar, leva uma escopeta, uma calibre 12, cano cerrado, sai chumbo para todo lado. Alguma coisa se acerta no tiro. Hoje eu não vim dar uma de sniper. Hoje eu vim atirar de escopeta. Algum pedaço de chumbo vai pegar em você. Alguma coisa do que nós estamos falando serve. Mas há um grupo específico aqui dentro que tem sentido que, usando a linguagem dos médicos, eu chamaria de as dores do crescimento. Não sei se você lembra da pré-adolescência, que doía tudo. Dói músculo, dói junta, dói tudo. Porque a gente estava sendo literalmente esticado. O crescimento estava sendo acelerado. E muitos de vocês, não estou falando de algo só espiritual, emocional, estão vivendo as dores do crescimento. Alguns de vocês estão no ministério, estão sendo esticados por Deus e tem doído. E muitas vezes a dor aí dentro não é só o processo, mas é um sentimento de abandono, de que o pai parece não estar se importando com você. Você deveria enxergar uma outra mensagem por trás disso. É justamente porque ele se importa com você que ele decidiu permitir que você passaria isso. E nessa noite eu creio que vai haver um derramar sobrenatural de consolo no coração de muitos de vocês. Nós não temos tempo ou espaço para te chamar à frente. Mas se você tem vivido algum aspecto dessas dores do crescimento, e no seu caso não é físico, é mais emocional do que qualquer outra coisa, e você não apenas entendeu e vai processar o que Deus está te falando, mas você quer sair daqui debaixo de um toque sobrenatural de Deus, eu quero que onde você está, você levante bem alto a sua mão. Não é para mim que você está levantando ela, é para quem vai te tocar. Enquanto uma canção é entoada, eu quero que você faça o que sentir no seu coração. Talvez sua vontade seja apenas, de forma honesta, chorar e dizer para Deus: está doendo. Talvez seja o clamor de dizer: eu preciso ter a maturidade de entender isso, ou eu preciso resgatar a simplicidade da confiança. Talvez você queira permanecer em silêncio. Talvez você ouse agradecer a Deus pelo que você ainda não entendeu. Mas acredite no que eu estou te dizendo. Nesses próximos minutos, algo sobrenatural vai acontecer dentro de muitos de vocês. Então fale com Deus. Você não precisa necessariamente acompanhar a música, mas sentir fazer isso, fica à vontade. Você não precisa necessariamente orar em voz baixa, pode ser em voz alta. Ou se prefira, talvez, em vez de orar em português, usar linguagem sobrenatural. Mas você que está lutando com nó na garganta aí, não lute. Esse choro não é um jogo emocional. Deus está mexendo em muitos de vocês, e essa noite terá resultados que só a eternidade vai nos mostrar. Fala com Deus e deixa Ele te envolver agora.